Olá, pessoal. Boa noite a todos aí. Vamos estar iniciando aqui a gravação de mais uma aula, assim como foi combinado com vocês. E nesse momento, a nossa aula vai ser de dimensionamento de condutores. Essa aula já foi ministrada aí em alguns dias atrás aí, na semana passada. Alguns alunos, mas eram muito poucos alunos, acompanharam essa aula aí. E eles já têm uma noção, porque a aula quase finalizou, né? Então, dessa vez agora, nessa aula aqui, a gente vai finalizar, né? Para que vocês possam estar assistindo a aula depois, tá ok? Tirar todas as dúvidas aí. No final, vai ter uns exercícios aí, tá ok? Tentar estar iniciando aqui, só um momento. Vamos iniciar aqui essa aula aqui, dimensionamento de condutores, né? Como a gente vinha falando, sempre, né? A parte de projetos elétricos prediais, né? Tudo voltado para a NBR 5410, certo? Não esqueça. Então, aqui vamos falar de critérios para o dimensionamento dos condutores, né? No caso da fase. Então, aqui está alguns passos, né? Seção mínima dos condutores, tipo de linha elétrica, condução e isolação do condutor. Nós vamos selecionar. A temperatura ambiente vai influenciar para eu poder dimensionar o condutor. Quantos condutores carregados eu tenho? Fator de correção de temperatura e agrupamento, que é outro detalhe. Capacidade de condução de corrente em amperes do condutor elétrico, né? Isso aí, esses aqui são todos os quesitos que nós temos que levar em consideração para poder fazer um dimensionamento, tá? Do condutor para os circuitos, né? Seja ele de iluminação, tomada, de uso geral, tomada de uso específico. Então aqui nós temos uma tabela, né, que mostra a seção mínima do condutor fase, né? Essa tabela está lá na NBR 5410, a tabela número que diz respeito à seção mínima dos condutores. Então nessa coluna temos aqui o tipo de utilização do circuito e a seção mínima do condutor, né? Então aqui no tipo de linha, né, temos instalações fixas em geral e linhas, né, com cabos isolados, né, para a gente entender. Nas instalações fixas em geral, temos condutores e cabos isolados e condutores nus. Então, quando a gente estiver falando de condutor isolado, que é o que a gente normalmente utiliza, vamos estar falando dessa parte aqui. Quando estivermos falando de cabos nus, que a gente provavelmente não vai estar utilizando, mas aqui a tabela está aqui caso você necessite, né? No dia de amanhã. Então, se a gente for olhar, então, que condutores e cabos isolados, que o eletricista vai lançar, por exemplo, na casa, onde vai ser, na residência que vai ser do projeto elétrico, que você, como eletrotécnico, projetou, ele vai usar, né, cabos isolados ali, né, porque vai estar passando de vários condutores juntos, fase, neutro, retorno, né. Então, seguindo aqui, para condutores e cabos isolados, temos essas três opções aqui, né, na utilização do circuito, que aí temos circuitos de iluminação, circuitos de força e os circuitos de sinalização e circuitos de controle, né? Então, se eu estiver usando, então, uma instalação fixa, certo? Condutor isolado para iluminação, eu vou usar o cabo de o mínimo, tá? Isso aqui é a seção mínima do condutor, a bitola, tá? Em milímetros quadrados, do condutor, né, e mostrando o seu material. Então,
de iluminação, um cabo isolado em uma instalação fixa, eu vou usar o mínimo para iluminação, o cabo de 1,5 milímetros quadrados, para o cabo de cobre, tá? CU, ó. Esse CU se refere a... E se eu for usar alumínio, esse AL é de alumínio, tá? É a simbologia ali da tabela periódica, tá? Vocês já estudaram e ou estão estudando em química. Para o alumínio, a seção mínima é 16 milímetros, tá? A tabela me mostra isso. Então, normalmente a gente sempre usa de cobre, 1,5 milímetros quadrados. É o popular cabo de 1,5, o pessoal fala, né? Se eu tiver usando a mesma situação, for uma instalação fixa, com condutor isolado, eu vou utilizar, então, um cabo de 2,5 milímetros quadrados, se for para o cobre, tá? CU de cobre. Se for para o circuito de força, para um cabo de alumínio, eu vou usar o 16 milímetros quadrados, tá? Esse circuito de força, vocês vão ver que são, por exemplo, considerados circuitos de tonal e talvez até o de uso específico. Só que o de uso específico você vai dimensionar um circuito somente para o tal equipamento, né? É mais especificamente falando desse circuito de força, é a tomada de uso geral. Essa é a bitola mínima, tá, pessoal? 2,5 milímetros quadrados. Se você, por exemplo, ver que tem uma carga maior, você vai ter que aumentar isso aí, tá? Se eu tiver, de novo, instalações fixas, condutores isolados, né? Vou usar condutores isolados na minha situação, e for circuitos de sinalização e circuitos de controle, né? A seção mínima que a norma me diz que eu tenho que usar é 0,5 milímetros quadrados para o condutor de cobre. É a única opção que ele me dá, né? Ou seja, que tipo de sinalização e circuito de controle? Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma campainha, uma automação residencial, por exemplo, uma lâmpada que liga sozinho, tá entendendo? Vamos supor, se tiver um sensor que aciona um relé e esse relé liga uma lâmpada, certo? Então, o cabo que alimenta esse relé, que liga o sensor manda sinal para ligar o relé, que vai acionar a lâmpada, esse cabo, por exemplo, ele é de controle, certo? Ele controla a lâmpada. Esse cabo aceita, então, usar uma bitola de 0,5 milímetros quadrados. Isso é a tabela que está falando para a gente. Se for no caso, para esse tipo de instalação e condutor nu, que não é o nosso caso, aí tem essas outras aqui que seguem o mesmo padrão que eu expliquei os de cima, tá? Então, aí, circuito de força para cabo nu é 10 milímetros de cobre, 16 milímetros de alumínio, circuito de sinalização e controle 4 milímetros por cobre, e assim sucessivamente, tá? Se eu tiver, por exemplo, linhas flexíveis com cabos isolados para um equipamento específico, né? Eu vou especificar o que seria o cabo ali por exemplo, uma tomada de uso específico, né? Então, vai ser para um equipamento específico e a bitola é como especificado na norma do equipamento, né? Então, eu vou ter que dimensionar de acordo com a necessidade do meu equipamento. Eu vou calcular direitinho a corrente e tal, vou verificar a carga dele e vou, então, dimensionar o cabo. Para qualquer outra aplicação, né? Ele joga o mínimo de 0,75, né? A bitola do cabo, circuitos de extra baixa tensão, né? Que é, no caso, circuitos de menor que 48 volts de corrente contínua, 0,75 volts também. É no caso de automação residencial, quando você tem alguns sistemas automáticos, né? Na residência. Então, aqui embaixo da tabela, ele explica mais algumas coisas, né? Que essas seções mínimas, elas são ditadas por razões mecânicas, né? Então, questão de tração, vamos supor, situações que às vezes o eletricista vai ter no campo, ou lá na casa, na residência, na hora que ele está instalando, talvez o cabo não consegue passar, então é visto tudo isso. Os circuitos de tomadas de corrente são considerados circuitos de força, né? No caso, as tomadas de uso geral são consideradas circuitos de força, por isso nós vamos considerar esse detalhe aqui, dessa parte, tá? E circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos. É admitida uma seção mínima de 0,1 milímetros quadrados. Né? É mais uma observação. Em cabos multipolares flexíveis, contendo 7 ou mais veias, é admitida uma seção mínima de 0,1 milímetros quadrados também. Tá? É só mais uma observação.
Seguindo adiante, temos aqui uma tabela, né? Falando do número de condutores carregados, né? A tabela 46, né? Que a norma NBR 5410 também disponibiliza para a gente. Então, o número de condutores carregados a ser considerado em função do tipo de circuito. Então, por exemplo, temos ali na primeira coluna esquema de condutores vivos do circuito, né? E o número de condutores carregados a ser adotado. Então, se eu tiver um monofase para 2 condutores, eu vou ter o quê? 2 condutores carregados. Se eu tiver um monofase para 3 condutores, tem também 2 condutores carregados. Duas fases sem neutro, eu duas fases com neutro, 3 condutores carregados. Trifásico sem neutro, 3 condutores carregados. E trifásico com neutro, 3 ou 4 condutores carregados. Vai depender do que está ligado ou não. Certo? Isso a gente vai considerar para você. Isso aqui é para você saber, né? Condutor carregado é o quê? É um condutor que tem carga. Se é carga, tem alguma coisa ligada a ele. Então, se eu tiver 3 circuitos, por exemplo, dentro de um eletroduto, eu tenho 3 circuitos lá. Vamos supor que dentro desses 3 circuitos está passando um neutro e 3 fases, por exemplo. Um neutro, 2 neutros e 3 fases. Então, eu posso ter, dependendo, 3, 4 ou 5 circuitos carregados, entendeu? Isso tudo aí vai dizer para a gente qual vai ser a bitola do condutor que nós vamos utilizar, tá? Então, aí, mais à frente, então aqui estamos na tabela 33, que fala a respeito de tipos de linhas elétricas, né? Então, aqui na primeira coluna, temos o número do método da instalação, certo? Mais na frente vocês vão entender. A princípio aqui, né, vamos focar mais em entender essa simbologia, tá? Nessa tabela que é necessário para a gente poder dimensionar, tá? Que é esse esquema ilustrativo. Então, ele mostra a numeração aqui, que depois vocês vão entender mais para o final. Aqui ele mostra esse esquema ilustrativo, que é a simbologia, né? A descrição de referência, que é um código também, né? Umas tabelas mais para frente aí. Então, vai tornar fácil. Então, por exemplo, essa primeira, né? Temos aqui um desenho, né? Vocês podem perceber, tem um círculo aqui com três elementos internos aqui, que na verdade são. E aqui mostra que é face interna, né? Então, se aqui é face interna, essa outra face de cá é face externa, né? Então, o que ele diz que é isso aqui, ó? Isso aqui ele tá se referindo a condutores isolados ou cabos unipolares, que são cabos, né? Cabos de uma via, por exemplo, né? Unipolares. Se fosse cabos, um cabo com 2 condutores, ele vai ser um cabo bipolar. Se for um cabo com 3 condutores, tripolar. Então, bipolar, ou seja, um cabo apenas com a sua isolação, todos separados. Então, são cabos isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Então, quando eu tiver essa situação aqui, ó, de cabo unipolar, eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante, é essa simbologia aqui, tá? Então, o que acontece? Se eu tiver, o que é um cabo unipolar, então? Esses cabos que a gente, né, cabo unipolar é um cabo somente, né, um cabo somente que, um exemplo aqui, né, tem um condutor dele, então esse aqui é um cabo unipolar. Então, a gente usa um cabo bipolar ou tripolar numa residência, a gente sempre usa cabos unipolares, né? Usa o vermelho para fase, azul para neutro, preto, verde para terra, são todos cabos unipolares. E essa simbologia aqui mostra, então, um eletroduto com 3 condutores unipolares dentro, e essa estrutura, esse desenho aqui, é como se fosse da parede, tá, gente? Que é o desenho da parede. Então, é como se fosse a parede. Então, é uma forma de você vincar, né? Vim aqui nessa tabela, verifiquei que a situação aqui, né? Então, eu pego esse código e vou lá na tabela na hora que eu for. Então, eu vou saber, né, de acordo com a descrição aqui, ó, qual que é a minha situação na minha residência.
Aí, termicamente, parede né? De residências de nossa situação aqui, né? Que é muito porque uma parede térmica e tiver uma parede que não é térmica, já vai sim alterar, né, a capacidade de condução do. Por isso que ele especifica certinho esses detalhes. Então, a seção circular embutida em parede térmica isolante. Então, eu olhei aqui, minha casa, meu projeto tem a ver com uma casa, uma parede térmica isolante? Não. Então, não tem nada a ver com isso aqui. Então, não serve para mim. Não é a minha situação. O número 2 aqui, né? Temos outro elemento aqui, semelhante ao de cima, mas vamos ver a diferença. Né? No desenho, a gente percebe aqui, né? A diferença aqui de os 3 condutores um do lado do outro, né? Bem escorado na parede do tubo. E a gente agora vê os 3 condutores em forma de triângulo, né? Na verdade, esse aqui é o cabo tripolar, né? Ele tem 3 condutores, né? E em um cabo somente. Então, nós vamos ter o quê? Vai ter que uma forma diferente, né? Os condutores estão adequados de forma diferente. Então, isso aí também muda a capacidade de condução dos condutores. Por isso que ele mostra para a gente essa situação. Então, a descrição é cabo, isso aqui, né? Essa ilustração aqui fala para a gente, então, que é um cabo multipolar parede termicamente isolada, a mesma coisa de cima, porém cabo multipolar, ou seja, tem vários condutores, um cabo só com vários condutores, tá? Tanto é que para essa situação de cima o código é o A1, a situação de baixo, vamos descer para o próximo, 3, ó. Temos condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos que 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. O que isso quer dizer? Esse xadrezinho aqui do tubo, né? Tubo ali aberto com os cabos passados, né? Com o suporte segurando ele. Então, o suporte ele exemplifica, por exemplo, um suporte que segura o eletroduto com cabos unipolares internos. E esse eletroduto está encostado na parede, vocês podem observar. Nessa outra situação, um suporte, né, um pouco diferente, que faz com que meu eletroduto fique em situações, vai enquadrar na situação B1, tá? Então, a instalação. Na quarta situação, temos o cabo multipolar em eletroduto aparente, né? Ou seja, é aparente por quê? Porque o eletroduto está visível. Ele não está embutido, né? Embutido é o quê? Dentro da parede. Então, aparente, então ele está visível, né? Vai olhar, você vai enxergar o eletroduto. Seção circular, né? Por isso que a gente está vendo que é redondo aqui, sobre a parede ou espaçado desta vez menos 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. A mesma coisa de cima, só que o de cima era o cabo unipolar e o de baixo o cabo multipolar, né? O cabo. Então, esse aqui tá o eletroduto está encostadinho na parede e esse outro, o eletroduto está um pouco espaçado da parede. Simples assim, cada situação tem um código. Então, essa situação aqui é B1 e essa situação é B2. Se você tiver, por exemplo, qualquer uma dessa situação, é o que a gente vai poder estar escolhendo, né, na nossa tabela. Então, aqui no de instalação, eu queria o mesmo xadrez aqui da parede, vamos dizer assim, e uma condutores dentro e uma forma de enclausuramento dos cabos com a seção
quadrado, descrição. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparecem sobre parede. Né? Então, está sobre a parede, né? São cabos unipolares. A seção não é como se fosse uma calhazinha, né? Tampada e tal. Não é um eletroduto circular. E para esse tipo de situação, o código é B1. O de baixo, né? Mesma coisa, porém mudando que o cabo de unipolar aqui é multipolar, né? Ou tripolar. O 7, temos uma outra situação, né? É outro desenho, outra figura, vocês podem observar. A descrição dele é condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então, quer dizer que aqui eletroduto com cabos unipolares internos e esse eletroduto está embutido em parede de alvenaria. Então, esse aqui é o desenho da parede de alvenaria. O que isso quer dizer? As nossas casas são parede de alvenaria, certo? Então, essa aqui, ó, esse número 7 é uma situação que a gente encontra na nossa região, tá, gente? Normalmente, poderia, por exemplo, estar nessas outras formas aqui, mas normalmente os clientes, por exemplo, pretendem, por exemplo, sempre eletrodutos embutidos, né? Para poder ter uma estética. Então, esse modelo aqui, que o código dele aqui é B1, tá, gente? O de baixo aqui, o número 8, é a mesma coisa do 7, mudando, então, só o cabo de unipolar para tripolar. E o 11 aqui, né, temos o código dele é C e a descrição é um cabo unipolar ou multipolar sobre a parede ou espaçado, né, 0,3 vezes o diâmetro do cabo. Situação onde você tem na parede, né? Pode ser encostado na parede ou espaçado um pouco da parede, e não tem eletroduto enclausurando esse cabo. O cabo está exposto, tá, gente? É lógico que ele está tudo isolado, mas ele está exposto. Então, essa é a simbologia e esse aqui seria o código dele lá na tabela. Tá, ok? Então, vamos seguir para frente. Então, aqui a gente tem outro detalhe, né, que é um dos requisitos lá que mostrava quando a gente iniciou o slide, né? E aqui temos um deles que é a relação usado na fabricação do condutor, tá? Então, o material que é para fabricar ali fica exposto a uma temperatura mais alta ou mais baixa, certo? Se ele aguentar mais temperatura, ele suporta, então, o cabo aquecer um pouco mais. Então, se o meu cabo suporta aquecer um pouco mais, sem romper a minha isolação, então eu consigo, então, expor esse cabo a uma corrente mais alta, né? Já que o objetivo de não sobrecarregar um cabo é não fazer com que derreta, né, o, o, ou venha danificar a isolação do condutor, podendo gerar uma fuga, curto-circuito, né? E até incêndio, né? Numa casa, por exemplo, devido a isso aí. Então, o que a gente não pode deixar um condutor é ele, por exemplo, suporte uma temperatura, né? As situações, por exemplo, mais agressivas, que ele não vai derreter. Se ele não derrete, então eu consigo. Então, temos aqui o tipo de isolação, né, usado nos cabos, a temperatura máxima nessa coluna, a temperatura limite, né, e a de curto-circuito. Então, a temperatura, que é o que? O serviço contínuo é, quando ele está trabalhando, por exemplo, né, quando ele está trabalhando no estado normal dele, é um
serviço com sobrecarga, que é quando você, por exemplo, sobrecarrega ali o, por exemplo, né, e o cabo é exposto a uma sobrecarga, ou, vamos supor, o motor trava e libera. Cada um está mostrando aqui na tabela que esses condutores vai suportar nesses situações, em caso de serviço contínuo, de sobrecarga e de curto-circuito. Então, esse aqui, por exemplo, de preto de vinila, que é o PVC, cabos de até quadrados. Para serviço contínuo, de serviço contínuo, esse condutor vai até 70 graus Celsius, tá? Que é o quê? É quando ele está trabalhando, ficar 1, 2, 3 horas ali energizado, conduzindo ali, ele vai suportar no máximo. Além disso aí, você já comprometer a isolação. Ele não é feito para a sobrecarga, que é algo muito rápido, né, e já retorna, ele suporta até 100 graus, que é algo muito instantâneo, tá? Logo, ele libera, o cabo chega a 100 graus e logo também retorna, então a isolação não vai chegar a se deteriorar, por exemplo, 100 graus. E para curto-circuito, que é algo também normalmente ele suporta, acima disso já vai a isolação, tá? O policloreto de vinilo, PVC maior que 300, né? E muda pouca coisa aqui, né? Como vocês podem ver. Borracha, etileno, propileno EPR, né? Esse cabo aqui é uma temperatura que, ao invés de 70, vai verificar a isolação. Para temperatura de sobrecarga, ele suporta até 130 graus. A diferença de 100 para 130 graus. E de curto-circuito, de 160, do primeiro que a gente falou, ele já suporta 250 graus. Ou seja, é um cabo com a isolação para vocês, que eu já conheço. Esse condutor é muito mais caro. Então, o último, né, é um outro tipo de isolação, né, polietileno reticulado XS, são semelhantes tipos de ambiente aplicado, vai influenciar na bitola do condutor, né? E pense comigo, se eu tenho um circuito que tem uma corrente X, né? Se eu coloco uma bitola qualquer lá, vamos supor, um cabo, quando o condutor estiver na corrente, por exemplo, a corrente X, né? Que ela é fixa, tem sua corrente de trabalho, o cabo, vamos se eu pegar esse mesmo equipamento, esse condutor não vai mais ficar em 40 graus, ele vai descer, vai diminuir essa temperatura, porque eu aos parâmetros de temperatura. Por isso que eu tenho que estar observando isso aqui, essa tabela dos condutores aqui. De referência, né, que é o método A1, A2, B1, B2, C e D, que vocês ainda vão entender, já vou mostrar para vocês, tá? Aí ela fala dos condutores, cobre e alumínio. Normalmente eu já estou utilizando a isolação de para até 70 graus e temperaturas de referência ambiente 3, tá?
tem ela, como ele falou aqui, tanto do cobre quanto do alumínio. Então, a gente tem aqui uma tabela do cobre aqui, ó, tá? Então, essa tabela só vai ser do tipo de cobre. Se for de alumínio, não vai servir, é diferente. Então, aqui, ó, nessa primeira coluna, a gente tem a seção no 1,5 milímetros quadrados, 75, 1 milímetro quadrado, 1,5 quadrados, 4 milímetros quadrados, 6 milímetros quadrados, 10 e assim por diante. Entender por que é que a gente estava lendo A1, A2, B1, porque aqui na tabela já temos aqui que essa tem a CBV com essa com a B2 e essa com a C e essa com a D. Beleza. A situação A2 para o número 2 ou número de condutores carregados, tá, gente? Então, vamos supor. A situação B1, B2, que é para aquele tipo de instalação, nesse tipo de parede aqui, por exemplo, né? Polares em eletroduto, seção circular embutida em parede termicamente isolada. Se eu tiver com 3 condutores carregados, eu vou escolher, eu vou olhar nessa coluna, tá? E quando eu olhar aqui estão os valores de corrente, tá? Em amperes. Então, vamos chuveiro elétrico. Eu calculei a corrente dele lá, né? Ouvi lá no manual dele lá, a corrente nominal do meu chuveiro é de 32. Vai passar na parede, A1. Passar nessa situação A1. Vai passar dentro de uma parede com um cabo unipolar A1. Vai passar desse jeito. Com 3 condutores e é 32 amperes. Então, se é 32 amperes, qual cabo que eu vou utilizar? 24, 31, é 32. 31 está menos. Tem que ter. Esse aqui já é outra situação. Esse 32 aqui não me serve. Então, eu vou ter que passar para essa situação que vai suportar 42 amperes. Só menos, eu posso pôr mais, né? Então, eu vou vir nessas. Então, situação A1, 3 condutores carregados. 32, o meu valor de corrente que eu calculei era 32, por exemplo, né? O equipamento que eu quero usar. O cabo que eu vou... Esses dois valores, né? Qual que é a 10 milímetros quadrados para eu poder alimentar o meu chuveiro, que eu calculei a corrente de 32 amperes, tá? Então, por isso que é necessário a gente saber aquelas tabelas que eu falei anteriormente. Então, vamos supor aqui, ó, para vocês terem uma noção. Que é a situação B1. B1, olha aqui, ó. B1 é a nossa situação, gente, ó. A gente aqui, ó. A nossa situação que a gente costuma ter na nossa região. Então, o circuito que ele está passando tem 2 condutores. Se eu calculei uma corrente X, passa num circuito, passa no eletroduto com 2 condutores carregados, por exemplo, eu venho cá, a corrente que eu achei, a corrente que eu procurei, eu vou procurar ela bem aqui, certo? Porque está e é na situação B1. Na hora que eu achar minha corrente, vamos supor que eu calculei lá, era 24. Então, 24 está aqui, né? Tá 24
que eu vou usar para esse circuito, desse equipamento. Qual que é a bitola que eu vou usar? Já sei o condutor que eu vou estar utilizando, beleza? Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Da mesma forma que a gente tem a mesma tabela, só que porém aqui falando, tá, gente? Pode ver aqui no meio tem também a número de condutor carregado, né? Dentro do eletroduto, por exemplo. Os milímetros quadrados do cobre, né? E os valores de corrente. Da mesma forma, tá? Da mesma forma da tabela anterior. A tabela 37, né? Ela fala das capacidades de condução de corrente em amperes para os métodos de referência, né, citados anteriormente. Tem a ver com o cabo de cobre, RXLPE. Então, aquele lá era o cabo de PVC, né? A tabela anterior era para o cabo de PVC, graus Celsius, né? Então, era um cabo que tem mais uma, ele tem mais uma, ele é muito sensível à temperatura, ele é mais sensível à temperatura do que esses temperaturas aqui, né? Nessa tabela a gente viu que esse EPR e o XLPE suportam mais temperatura que o cabo de PVC. Então, o condutor aqui contínuo, né? Então, a gente seguindo aqui, aqui é como se eu fosse, então, usar esse condutor que suporta mais temperatura. Então, vocês vão ver que aqui a corrente é menor. Como assim? Por exemplo, o cabo de 2,5 aqui, ele suporta mais corrente do que o cabo de 2,5 de PVC. Vocês, se eu começar, como esse condutor suporta mais temperatura devido à sua isolação, que suporta mais, né? Eu não vou consigo deixar a minha carga um pouco mais alta. Olha aqui, ó, vou fazer um primeiro exemplo só para vocês, tá? Dois condutores carregados, um circuito não, passando em um eletroduto com dois condutores carregados, entender a situação. Com dois condutores carregados, eu vou caçar aqui agora. Qual a corrente? 38, 35, 45 está muito acima, mas não tem um intermédio. 38 aqui, olha, A1, dois condutores carregados, só que aqui é meu cabo de PVC. 38 vai estar aqui. Qual que é a bitola do 'Ou como é que eu vou dizer? O mesmo equipamento com isolação diferente. Então, o condutor que suporta menos temperatura, eu tenho que usar uma bitola de 10 milímetros. O outro, carga, certo? Eu acho que deu para vocês entenderem. Aqui a mesma correção para temperaturas ambientes diferentes, né? Porque aquela tabela, para vocês terem uma noção, como está dizendo aqui, ó, ele está considerando
as temperaturas ambientes em torno de 30. No Polo Norte, por exemplo, uma casa lá, as paredes são térmicas, a temperatura é muito baixa, eu tenho uma situação total. Aí eu muito frio. Você concorda comigo que esse cabo meu não vai ficar tão quente? Ele vai dissipar mais calor, ele não vai aquecer tanto. Então eu consigo usar bitolas menores. Eu consigo, ao invés de usar bem menor para conduzir uma certa corrente, porque meu cabo não aquece tanto, não prejudica então a minha isolação. Então, só para vocês terem uma noção aqui, ó. Você vai olhar a temperatura ambiente, tá? Aqui, por exemplo, 10, 15, 20, 20 25, 35, 40 graus. Nossa, e aqui para isolação de EPRXLPE, que é aquele cabo que tem temperatura, né? Então, o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, um local com temperatura por cabo de PVC, eu vou multiplicar a corrente por 1,22, tá? Eu multiplico por 1,22, que eu vou ter o valor do cabo que eu vou ter, porque tá 1,22 e aqui 1,15. Depois eu vou fazer um exemplo no final da aula, só para vocês. Então, são valores, tá? Numéricos, tá? 1,22, 1,15. Achei um condutor em situação. Porém, a minha temperatura ambiente é mais baixa ou mais alta. Então, eu venho aqui e multiplico, por exemplo, por esses fatores. No nosso caso, tá, gente? No nosso caso, como a nossa temperatura aqui é em torno de 35 e 25, é desprezível, tá? Você pode ver que está em torno de 1. Ó. Então, se você multiplicar por 1, não vai aumentar e nem diminuir, tá, gente? É isso que é a questão. Então, não vai importar muito, mas se eu tiver um local, por exemplo, que a temperatura é em torno de 50 graus, aí já a diferença já é grande. Só fazer um exemplo aqui rapidinho. No caso, nós vamos dividir, pessoal. Ó. Nós vamos dividir o valor lá nas tabelas anteriores pelo o valor de fator de correção referente à temperatura ambiente. Então, por exemplo, vamos supor aqui nós estamos a 35 graus, né? Então, eu calculo, olhei na tabela lá e eu achei que meu cabo que eu tenho que usar é 10 milímetros quadrados. Para aquela tabela lá, 10 milímetros quadrados. Então, eu vou, como é 35 graus, tá? Como é 35 graus, vamos supor, só para vocês eu divido por cabo 0,94. Dividi, achei então um valor de bitola. Então, se era 10 milímetros, então aumentou quanto? Já foi para 10,6, tá? Então eu divido por esses valores aqui e eu vou achar o valor, o novo valor de bitola que eu vou
no vou considerar para o meu cabo, tá, gente? Da mesma forma, para o cabo que suporta mais temperatura, né, achou o valor, multiplica ou divide, né? Divide, no caso. Divide e dimensionar ali, colocar naquele condutor. Então, nessa outra tabela aqui, nós temos os fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados. Em, seja, eu tenho ali os cabos agrupados um do lado do outro, né? Então, existe também os fatores, né, de correção ali para eu poder, então, que é mais uma questão que vai ser considerada para poder dimensionar esse condutor. Então, por exemplo, aqui temos aqui os, né, ou primeiro, em feixe ao ar livre ou sobre superfície embutidos em conduto fechado. Camada única sobre parede, piso ou bandeja não perfurada ou prateleira. Camada única em bandeja perfurada. Camada única sobre, né, que o condutor vai ficar exposto também. Então, por exemplo, em feixe ou ar livre ou sob superfície embutido em conduto fechado, que normalmente é a situação que a gente tem, né? Condutor dentro de um eletroduto. É a situação que a gente mais tem. Então, se eu tiver ali, por exemplo, por exemplo, aqui, ó, aqui é o número de circuitos, tá? Se vocês verem aqui, ó, número de circuitos ou cabos multipolares. Então, só para ter uma noção, se eu tiver, então, um circuito exposto nessa situação aqui, tá? Embutido em conduto fechado, meu fator de correção é 1, tá? Meu fator de correção é 1. Se eu tiver, por exemplo, dois circuitos, né, agrupados, tá? Agrupados dessa forma aqui, dentro do eletroduto, eu já vou multiplicar, dividir, aliás, né? Por 0,8, tá, gente? Por 0,8. E assim por diante, tá? Para três circuitos, 4, 5, 6, 7, 8 circuitos. Tá ok? E ele fala aqui de 9 a 11, 12 a 15, 16 a 19, são situações onde o eletroduto está muito sobrecarregado e você pode perceber que você vai tendo valores que mudar drasticamente o valor da bitola do condutor que você vai estar utilizando. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, o meu condutor exposto a essa situação também. Não, aí tem os meus valores de fator de correção também que eu vou estar dividindo também e encontrando. Deixa eu só fazer um exemplo aqui. Isso mesmo. Por esse valor aqui, você vai reformulando o valor da bitola, né? Considerando esses tipos de situações aqui, porque cada situação faz o condutor. Então, aqui vamos
Falando aqui, então, do passo a passo, né, do dimensionamento do condutor fase, né, número 1 ali, identificar o método de referência do tipo que a gente vai estar utilizando. Eu mostrei anteriormente. Calcular aplicar a fórmula da corrente corrigida, que leva em consideração os fatores de correção de temperatura e agrupamento. Depois, identificar o material de condução e corrente elétrica, né? E aqui, né, mostra para a gente a tabela 48 lá na NBR 54, que fala da seção reduzida do condutor neutro, né? Só para vocês terem uma noção e entender a tabela, tá? Ele mostra se eu tenho um condutor de fase de 25 milímetros, o meu condutor de neutro ele vai ser menor ou igual a 25. Então o meu condutor de neutro ele nunca vai ser maior. É isso que ele está mostrando. Então, se eu tenho condutor neutro menor ou igual a 25, quer dizer, então, o meu condutor neutro vale o mesmo valor de S, certo? Mas se eu tenho, por exemplo, agora eu vou ter um neutro de 25 milímetros, tá? Se eu tiver, por exemplo, um condutor de fase para 50 milímetros quadrados, eu vou ter um neutro com 25 também. 70 já vai para 35 e assim por diante. Então, para cada valor de fase, eu tenho uma bitola de condutor neutro a ser utilizado. E aqui, né, a tabela do dimensionamento de condutores de proteção, que nada mais é que está na tabela 58, né, da NBR 5410 também, seção mínima do condutor de proteção. Então, aqui é com relação ao condutor de fase também, né? E a seção mínima do condutor de terra. Então, vamos supor, se eu tiver um condutor de fase de 16 milímetros quadrados, o meu terra vai ser menor ou igual a 16 milímetros quadrados. Também, se o meu terra, por exemplo, se a minha fase, se o meu terra, por exemplo, tiver entre 6 milímetros. Se o meu terra, por exemplo, for maior que 16 milímetros e menor que 35, eu vou usar o quê? Não, negativo. Maior que 16 milímetros e menor ou igual que 35, então o meu condutor de terra vai ser 16 milímetros quadrados. Funciona dessa forma. Se o meu condutor de fase for menor ou igual a 16, quer dizer que então o meu condutor de terra vai ser igual a condutor de fase. Se o meu condutor de fase for maior que 35 milímetros, eu tenho então que o meu terra vai ser 2. Isso aí, condutor de fase maior que 35, vamos supor que eu tenho um condutor de fase de 50 milímetros de terra, vai ser a fase por 2, 50 por 2, 25. Então, tem um condutor de fase de 25 milímetros quadrados. Então, aqui, basicamente, é isso. Temos aqui bem, não é complicado, tá? Eu vou estar enviando para vocês. Tá enviando, vou avaliar, tá? Vou atribuir nota sobre ele. Vocês assistam a aula aí. Depois eu vou fazer ainda um exercício só para a gente estar resolvendo um exercício apenas, para vocês terem uma noção como que é. Então, vocês vão fazer esse exercício aí e vão enviar para mim, tá? Eu vou mandar para vocês ele aí, um outro documento.
eu vou estar avaliando vocês e depois, né, faremos aí uma outra aula aí só para tirar as dúvidas, tá? Caso vocês tenham dúvidas aí, pode falar lá no grupo do WhatsApp, a gente vai estar tirando as dúvidas, tanto pelo WhatsApp e dependendo da quantidade de pessoas com dúvidas, a gente faz então uma web aula aí novamente, aí ao vivo para tirar as dúvidas, ok, pessoal? Agradeço a todos vocês aí pela atenção aí para quem assistiu o vídeo até aqui, tá? E até mais.